Amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Aos domingos, aqui no canal, nós trazemos a Bíblia, livros separados aos domingos e todo ele completo, também por capítulo. E agora estamos no capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que o capítulo 2 tem a nos ensinar. Como aqui é um vídeo específico, eu não vou ficar falando Atos capítulo 2 toda hora. Vamos apenas falar os versículos, as referências e compreender o contexto. Versículo 1 a 3. E, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. Então, Pentecostes vem de Penta, 5, né? Isso aqui é uma festa judaica ou festa da colheita em algumas interpretações, que dizem que depois da Páscoa, 50 dias depois, o povo judeu lhe comemora o recebimento da lei. Ou seja, então o Espírito Santo ele desceu no mesmo dia de Pentecoste, o dia do recebimento da lei, né? Para você ver que até nisso, até nesse ponto, existe uma conexão. E onde eles estavam assentados, dentro da casa, veio um vento muito forte. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Vamos entender isso aqui. As pessoas que estavam dentro da casa receberam o dom de línguas, como de fogo. O que significa isso? Lembra lá da visão de Isaías, quando pega a brasa e põe no lábio dele? Seria mais ou menos isso. O que significa isso? Autoridade para pregar, autoridade para levar mensagem, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, cada um recebeu uma autoridade para pregar. Só que nesse caso, não são línguas estranhas, não é siricanta, não é labachures, não é nada disso. Vamos aprender no contexto de Atos 2 o que são essas línguas. Versículos de 4 a 6 dizem assim: 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Infelizmente, muitas pessoas sinceras com Deus estão seguindo falsos doutores, falsos líderes, achando que essas noutras línguas são línguas estranhas, até mesmo falam língua de anjo. Eles forçam 1 Coríntios 13, né, para dizer que as pessoas estão falando língua de anjos. Primeiro, deixa eu me ajeitar aqui. Primeiro, na Bíblia, você não vê um anjo falando nenhum idioma desconhecido. Toda vez que um anjo chega para falar com alguém, a pessoa entende o idioma. Início de conversa. Segundo ponto muito importante: em nenhum momento a Bíblia diz que o anjo sabe falar ou tem, eu vou consertar a explicação, ou tem um idioma próprio. A Bíblia não diz que anjo tem idioma próprio. Em nenhum momento ela diz isso. Então as pessoas tentam defender essa falsa doutrina indo além do que está escrito. Porque toda vez que a Bíblia, um anjo vai falar com alguém, a pessoa entende. Toda vez. Ok? E quando você vai para Gênesis 11, você percebe que língua na Bíblia é idioma. Então você não pode continuar sendo enganado por esse falso pentecostalismo aí. E o neopentecostal nem se fala. Isso não é Espírito Santo. Isso é qualquer outra coisa, menos Espírito Santo. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Agora, o contexto está dizendo que línguas são essas. A parte B do versículo 5, de todas as nações. O que é nações? Países. Então, naquele momento em Jerusalém, existiam pessoas de vários países que estavam lá, países da Terra, não é céu, não é Marte, não é Plutão, é da Terra, idiomas da Terra. 6. E quando aquele som ocorreu, que som? As pessoas falando em outras línguas. Por exemplo, eu estou falando aqui em português, eu vou falar em outra língua. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isso é outra língua, tá bom? Ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Eles ouviram esse idioma, as pessoas de todas as nações debaixo dos céus ouviram,
O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ficaram confusos. Porque, olha o que diz o versículo 6, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Espera aí, olha o que diz. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A minha língua é a língua portuguesa, né, que tem aqui no Brasil. Então, se alguém for ter o dom de línguas, alguém que é alemão, que é russo, que é inglês, né, ele vai falar e eu vou ouvir, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, no meu caso, eu ouviria português. Se eu começar a falar em outro idioma, quem vai me entender? A pessoa que conhece aquele idioma. Isso é muito simples. Mas, infelizmente, as pessoas não estão abrindo a Bíblia e estão sendo enganados por espíritos enganadores. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Quando você estuda um pouco da história, né? Galileia, os galileus, eles não tinham instrução. Eles eram pessoas humildes, né? Financeiramente, intelectualmente. São pessoas que mal sabiam ler e escrever. Por isso eles falaram: não são galileus que estão falando? Vamos colocar na nossa linguagem de hoje? Não são semi-analfabetos que estão falando em outro idioma? É exatamente isso que está dizendo. Aí você pergunta: como é que você sabe? Porque o versículo 8 explica isso. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Você percebe, irmão, que aqui não tem idioma de anjo, que aqui não tem essa mentira que é pregado por aí. E, infelizmente, você está sendo enganado, achando que tem Espírito Santo e não tem. Você tem alguma outra coisa, que Espírito Santo não é. E essa língua que falam por aí nem é bíblica, nem é. Aí de onde essas pessoas eram? Versículo 9: partos e medos, elamitas, e que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Versículo 10 e 11: e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Aqui tinha até grego no meio. Se eu falei errado, algum professor de história, posso me corrigir. Os cretenses eram gregos, né? Se eu estou errado, pode colocar aqui embaixo, não tem nenhum problema, não. Até os árabes estavam aqui. Olha o que eles dizem. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o dom de línguas não é Siri canta, não é Siri pula, Siri roda, Siri corre, Siri deita, não tem nada a ver com isso. Labachúrias, não tem nada a ver. Isso não é Espírito Santo. Você está sendo enganado. Aqui, o dom de línguas são idiomas da terra. Não seja enganado. 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que isso quer dizer? Imagina você tá andando na rua, em outro país, Alemanha, Rússia, né? Deixa eu ver, até mesmo lá com os árabes, com Israel, você que não conhece o idioma, você vê uma pessoa semi-analfabeta, que nunca estudou, que mal sabe escrever o nome, falando o seu idioma, eu também ficaria perplexo. Como é que esse cara aprendeu isso? Entende? É exatamente isso esse ponto. Versículo 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, as pessoas acreditavam que eles estavam cheios de vinho, né? Ou bebida alcoólica, para ser mais exato. Então eles achavam que as pessoas estavam falando isso desse jeito. Não é porque eles tinham o Espírito Santo, e sim porque estavam alterados, devidamente alterados, e assim estavam falando, reproduzindo o que ouviram numa feira, o que ouviram por aí. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Porque muitas pessoas pegam esse versículo isolado aqui, olha, mas eles diziam que estavam bêbados, é que nem na igreja tal, tal, tal. Não é que aquilo ali é totalmente. Não sei nem explicar. Se você for num bar, eu não bebo, mas se você já. Nunca fui para bar, mas eu já passei na frente de carro, eu não vi nenhuma pessoa que bebe agindo que nem age certas igrejas. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Normalmente uma pessoa que bebe demais, ela dorme. Ela não fica rodando, parece o peão da casa própria, fazendo aquilo ali, achando que é Espírito Santo. Eu nunca vi. Às vezes, assim, o máximo que pode ver uma pessoa caindo, se desequilibrar, mas aquilo que acontece ali não é Espírito Santo.
Então, quando as pessoas dizem assim, mas no versículo 13, ele tira o contexto do dom de línguas, aí pega o versículo isolado para justificar o que não é Bíblia. Sistema Babilônia sempre sendo sistema Babilônia, né? 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Versículo 16 a 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Nesse momento, Pedro está explicando ao povo judeu por que eles estavam falando em outros idiomas. Versículo 19 a 21. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aqui é a volta de Jesus, né? Volta de Jesus. Lembrando que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, na volta de Jesus, ele estará com Cristo também. Isso é importante também lembrar. Por isso que ele coloca também isso. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí depois dele explicar a profecia, ele continua. Versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Eu vou voltar a ler isso aqui. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. O apóstolo Pedro não chama Jesus de Deus Filho. Não siga a Babilônia, não siga esses ensinamentos estranhos. Esses fogo estranho que tem aí. Jesus veio a essa terra em forma de ser humano. Tá? Com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Vamos ler novamente. Que Deus fez por Cristo, né? Fez Deus através de Cristo no meio. Eu vou voltar a ler o versículo para você não ser mais enganado por Babilônia. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, tudo que Jesus fez, quem fez? O Pai através de Cristo. Esse é o Jesus Cristo bíblico. Esse é o Jesus que nos ensina como viver. É esse. Não esse que é pregado aí fora, que a Bíblia diz que nem é daquele jeito. 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. 24. Ao qual Deus ressuscitou. Olha, Jesus não foi ressuscitado. Perdão, Jesus não ressuscitou. Ele foi ressuscitado. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus? Deus o Pai. As pessoas não estão lendo Atos dos Apóstolos, estão seguindo qualquer vento de doutrina, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Por quê? Porque Jesus não pecou. O salário do pecado é a morte. Se Jesus não pecou, não tinha como ele continuar morto. Essa é a compreensão do texto. Versículos 25 a 27. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno. Esse inferno aqui é sepultura, tá? Que foi traduzido do grego. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, nesse caso, Jesus não pecou, saiu do pecado e a morte. Se ele não tem pecado, não tem como ele continuar morto, tá? E por que Jesus morreu? Porque ele pegou sobre ele os nossos pecados. E isso que fez com que Jesus morresse. Mas ele não pecou. Versículo 28 a 30.
Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sim, correto. 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do seu fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Davi foi um homem muito amado por Deus. Que promessa, né? Maravilhosa. Versículo 31 a 33. E, antevendo isto, disse de ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno. Esse inferno é sepultura. Isso aqui foi traduzido do grego. Não vá achar que é essa interpretação errada que tem por aí. Nem a sua carne vê a corrupção. Significa isso, Jesus não pecou. 32. Deus ressuscitou a este Jesus. Novamente, a Bíblia, duas testemunhas, a Bíblia deixando bem claro. Jesus foi morto dos nossos pecados, mas quem o ressuscitou foi o Pai. A Bíblia está deixando bem claro. Do que todos nós somos testemunhas. Então, todos os apóstolos são testemunhas que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Jesus não se auto-ressuscitou. Deixando bem claro isso aqui. 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes a ouvir. Então, quem é que prometeu que ia entregar o Espírito? O Cristo, Jesus Cristo? Não, o Pai. Tudo provém do Pai. E as pessoas não conseguem entender isso. Não sei por quê. 34 a 36. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Né? Senhor aqui seria, um deles seria o Pai e o outro seria Elohim, ou aquele que tem autoridade, né? 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o que a Bíblia chama Jesus? De Senhor e Cristo. A Bíblia não chama Jesus de Deus nem de Deus Filho. Salvo a falsa colocação da falsa tradução, que aí aparece. Mas os apóstolos nunca chamaram Jesus de Deus. Deus o fez Senhor. Aqui não está dizendo Deus o fez Deus. Não está dizendo isso. Deus o fez Senhor e Cristo. Então temos que seguir o que está escrito. Versículo 37 a 39. E, ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o versículo 38. Nenhum apóstolo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum apóstolo fez isso. Está vendo aqui o versículo 2, versículo 38 de Atos 2? Eles foram batizados em nome de Jesus. Mais uma comprovação que Mateus 28, versículo 19, foi adulterado, no qual já trouxe no canal várias explicações sobre isso, que comprovam isso, tá? Que foi adulterado, ou, como você preferir, traduzido errado. Ok? Então perceba que a Bíblia não pode se contradizer. Ela não se contradiz. Se Atos dos Apóstolos, se Paulo também defende que eu sou batizado em nome de Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou, então não vou ser batizado em nome de três pessoas. Só é de Cristo. Entende? É muito simples. Então, primeira coisa, arrependei-vos. Quem é que prega hoje arrependimento? Eu vejo várias pessoas, vários vídeos, pessoas me enviam, eu vejo. Eu não vejo ninguém falando de se arrepender. Eu aceitei Jesus. Se arrependeu? Porque primeiro você se arrepende. Depois você é batizado em nome de Jesus para receber o dom. É uma escada, tá bom? 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Né? Versículo 40 a 42. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. A pregação nunca mudou, né?
41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Almas na Bíblia é pessoas, tá bom? Não esqueça esse detalhe. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e das orações. Então, o que a igreja de Atos fazia? Permanecia na doutrina. Qual é a doutrina? O que está escrito, o solo da escritura. É isso. Na comunhão, as pessoas eram ligadas. Elas não eram egoístas. Tinha uns lá, né? Mas tinham comunhão. Repartiam os pães, eles estavam sempre juntos, comendo, tomando uma água, um pão, né? Eu não sei que tipo de comida tinha na época, mas talvez um peixe, né, na fogueira. Versículos 43 a 45. E em toda a alma havia temor. A alma é pessoa. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O que significa isso? Que na igreja de Atos não havia necessitado. A pessoa estava desempregada, vamos doar uma cesta básica, vamos colocar o termo de hoje, uma cesta básica. Ah, ele não conseguiu isso, vamos ajudar? Aqui não tinha egoísmo, salvo exceções. Né? A gente percebe essa união, entende? Então, por que a igreja de hoje não tem o mesmo fervor dos apóstolos? Porque hoje prega o que pobreza é do diabo. Hoje tem gente na igreja passando necessidade, está passando fome, está desempregado, está lá, não consegue nem dormir e ninguém se preocupa para saber como é que a pessoa está. Esse evangelho que Babilônia prega aí não é o da Bíblia. E para encerrarmos, versículo 46 e 47. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Que para que Deus possa acrescentar as pessoas que são salvas ou que vão aceitar a mensagem, porque é Deus que acrescenta, não é o meu esforço, é o Espírito Santo em mim fazendo o trabalho. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro, crendo na real doutrina. Segundo, tendo alegria em repartir. A alegria está com os irmãos. O que é comunhão? É estar em harmonia com os irmãos. Isso é uma comunhão. Pode ser na minha casa, pode ser numa praça, pode ser numa lanchonete. Isso é uma comunhão. Infelizmente, pessoas acham que comunhão só é dentro de uma parede ou de um templo. Não. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.